Eu me apresento como Pedro, nunca pelo currículo, e eu me apresento como um cara que gosta de aprender. Eu gosto de conversar. A coisa que eu mais gosto do mundo é sentar, conversar com você e aprender com você. E se eu tiver alguma coisa para passar para você, melhor ainda. Porque as pessoas sempre só lembram dos êxitos, sempre me apresentam pelos êxitos, mas toda vez que ela está falando um êxito, eu lembro 3 fracassos aqui na minha mente, porque foram eles que me levaram adiante. Eu estudei no Instituto Dom Barreto, em Teresina, e o diretor da escola, o professor Marcílio, ele tem uma frase que me marcou muito, e ele falou: nunca queira ser melhor do que ninguém, mas dê o melhor de si mesmo. E essa frase foi toda a tônica da minha vida. Eu te confesso que eu nunca tive a intenção, ou o objetivo, ou uma obsessão de estar ali em primeiro. Tanto é que em algumas vezes eu estive em primeiro, e são essas vezes que se destacam, mas em 3 vezes mais vezes eu estive em último, eu estive reprovado, eu estive... É como eu te falei, as pessoas às vezes vão me apresentar e falam: foi o primeiro lugar na universidade, o primeiro lugar no concurso A, o primeiro lugar no concurso B, o terceiro lugar no concurso C, mas nunca elas me perguntam: em quais concursos você reprovou? O que me ajudou muito a um dia chegar em primeiro foi o fato de eu procurar aprender muito com essas reprovações. O segredo de qualquer êxito é o equilíbrio emocional. Eu diria que a parte técnica de conteúdo seria no máximo 50% do êxito. É uma parte importante? Sim, 50%. Mas aí vem um outro pacote, 50%. É o equilíbrio emocional, é a estratégia de vida, é como você lê as suas próprias intuições, como você se insere no mundo e como você interage com ele. Toda decisão você primeiro tem uma intuição. Isso acontece com todo mundo. A neurociência já provou isso. Você tem uma intuição inicial. E você tem que testar aquela intuição. Eu comecei a faculdade de Direito e procurei ter o máximo de experiências possíveis e experiências multidisciplinares. Comecei estagiando no escritório de advocacia, depois surgiram alguns concursos para servidor de alguns tribunais, de algumas instituições eu fiz. Trabalhei como servidor do Ministério Público Federal e ali tive uma outra visão. Depois trabalhei como servidor do Tribunal Regional Federal, como assessor de juiz, e foi ali que eu tive a certeza de que eu queria ser juiz. O que você pode perguntar para mim, se você pudesse dizer qual o diferencial nessas escolhas e metas, não é que eu tinha certeza do lugar que eu queria estar exatamente. Eu tinha metas, eu tinha algumas ideias, eu tinha alguns sonhos, mas desde logo eu procurei instrumentalizar o caminho para chegar nelas. Por exemplo, eu estava ali tentando, qual era a minha primeira meta? Passear por todas as áreas e decidir, para que eu tivesse alguma ideia, para futuramente decidir qual era aquela em que eu queria estar. Então eu fui para a advocacia, fui para o Ministério Público Federal, fui para o Tribunal Regional Federal, ou seja, eu passei por aquilo até ter mais ou menos, na hora que eu estava no Tribunal Regional Federal, que eu fui assessor de juiz, que eu fiz as primeiras minutas de sentença, eu pensei: é aqui. Claro que aquela certeza não é absoluta, é uma intuição que você tem. Mas a partir daquele momento eu pensei: se eu quero estar daqui a 5, 6 anos como magistrado, o que eu preciso fazer daqui até lá para chegar lá? Esse que eu acho que é o diferencial do êxito. É você não esperar o momento exato. Eu vejo alguns colegas, alguns estudantes que falam: eu quero ser juiz daqui a 5 anos, mas eu vou me formar, e aí eu vou ter algumas experiências, e depois de uns 3 anos eu vou começar a estudar, e depois que eu começar a estudar, depois de uns 3 anos eu começo a fazer o concurso. Não. Você tem que perguntar: quais as experiências que a vida pode me trazer daqui até lá, que vão me ajudar a passar no concurso? Porque passar no concurso não é só uma prova. Por exemplo, se eu quero chegar magistrado, eu tenho que conversar com pessoas que passaram pelo mesmo caminho. Quais foram as angústias que essa pessoa sentiu? Quais foram os planos que essa pessoa teve? Qual foi o caminho do processo para chegar à magistratura? Quais concursos que ela indicaria para eu fazer antes? Ou seja, eu tinha as minhas referências, né? Eu fui lá e conversei com vários e queria saber o que deu errado, o que não deu errado. E aquilo dali você vai incorporando na medida do possível dentro da sua trajetória. Isso é muito importante. E nunca você vai se sentir preparado. Eu desafio alguém a dizer que está estudando para um concurso da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública, qualquer um, e vai dizer: hoje eu me sinto preparado para passar. Esse dia não chega. O que vai acontecer é que você vai começar a fazer provas, sua pontuação vai aumentando paulatinamente,
você vai adquirir aquela experiência de estudo e vai chegar um momento em que você vai tirar nota de corte. Eu estava indo fazer a prova oral de um juiz federal, indo para a prova pensando, se cair isso eu não vou saber. É um profundo e constante exercício de autorreflexão e de autocrítica. É você sempre se perguntar, ok, eu fiz assim dessa forma e deu certo, mas eu estava mesmo certo? O que o outro lado tem a me falar? O que outras pessoas têm a me dizer? Qual a experiência que outras pessoas trazem? É você aprender com os outros e aprender consigo. Eu quero dizer que foi uma honra, né, conversar com você, responder essas perguntas, contar um pouco da minha experiência, até para desmistificar um pouco, né, a visão que algumas pessoas têm de que ele é ele é um nerd superdotado e não é um ser humano. Não é bem isso. É um ser humano complexo, incoerente, defeituoso, como qualquer outro, cheio de angústias e que vai caminhando nessa tentativa e erro da vida e trazendo algumas experiências. E como eu disse para você, o segredo de tudo é essa vontade de aprender. Quando nós temos essa vontade de aprender, essa disponibilidade de interagir, a vida vai nos levando.